Como alfabetizar letrando? Eu preciso trabalhar alfabetização e letramento. Como é que eu faço isso na minha sala de aula, na prática? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Antes de falar sobre isso, eu vou deixar para você aqui no link na descrição desse vídeo um curso muito bacana, onde a gente troca ideia, você tira suas dúvidas comigo pessoalmente. Nós temos muitos materiais para você alfabetizar suas crianças e aulas muito bacanas, onde eu trago atividades lúdicas e escritas para cada habilidade de alfabetização da BNCC. Bom, se a gente for falar tudo que tem no curso, a gente nem começa o nosso assunto, porque é muita coisa. Então, vamos começar. Antes de tudo, a gente precisa se lembrar, a gente precisa definir o que é alfabetização e o que é letramento. A alfabetização é saber ler e escrever, codificar e decodificar, possuir consciência fonológica e compreender o sistema alfabético de escrita. Isso é alfabetização. Então, ensinar a ler e a escrever. E letramento, o que é? Letramento é competência de leitura e de escrita. É ter competência de leitura e de escrita, competência leitora. Isso significa que você, o seu aluno, a pessoa letrada, ela sabe usar as habilidades que ela tem de ler e de escrever em situações diversas e complexas, tá bom? Então, que situações poderiam ser essas? Para um adulto conseguir ler e compreender um edital, conseguir ler e compreender uma instrução, uma lei, uma coisa da sua vida, uma coisa que você precisa entender. Você tem que levar para outra pessoa e falar, me ajuda aqui. Ler e escrever com competência. Se eu preciso comunicar algo, através de que gênero textual eu vou comunicar? Qual que é a estrutura desse gênero textual? Coerência, coesão, se fazer entender pelo texto que você faz e entender os textos que você lê. Saber onde é que você encontra esse tipo de texto em circulação para que você possa se informar. Ter um senso crítico e conseguir selecionar textos que te informem realmente. Notícias, ou textos científicos, depende do que você quer se informar, se é de um acontecimento ou se é sobre alguma outra coisa. Então, ler e escrever é alfabetização. A competência de resolver os seus problemas, de atuar no mundo, pode ser do trabalho, da vida cotidiana, da esfera política, ter a competência de resolver seus problemas complexos até, com essa comunicação, com essa leitura e com essa escrita, isso é letramento. Lá na Base Nacional Comum Curricular, em língua portuguesa, que é o que vai tratar da alfabetização e do letramento, onde é que a gente encontra as habilidades de alfabetização? Nós vamos encontrá-las no componente curricular língua portuguesa, no primeiro e no segundo ano, em um eixo específico. Lá no componente curricular de língua portuguesa, o eixo que vai trazer as habilidades de alfabetização é o eixo de análise linguística e semiótica. Enquanto aqueles que são relativos ao letramento vão aparecer também, não só no primeiro e no segundo ano, na língua portuguesa, nos eixos de leitura e escrita. Então, ler, conhecer os gêneros textuais, saber as características, saber o uso, a finalidade, o público-alvo, o lugar onde circulam, com a finalidade eu já falei, e saber escrever
escrever também os gêneros textuais com as suas características, prestando atenção à situação de comunicação, né, para que ele foi feito, público-alvo, finalidade, isso tudo também observado na escrita, na produção de texto. Tá bom, feitas essas considerações, como é que eu vou alfabetizar a minha criança, letrando a minha criança? Eu vou trabalhar, então, a alfabetização, as habilidades que são diferentes. As habilidades de alfabetização são diferentes das habilidades de letramento, mas eu posso trabalhá-las juntas quando eu trabalho em um contexto de letramento. Então, eu vou explorar um gênero textual, vou trabalhar as características desse gênero textual, vou trabalhar a finalidade, para que ele serve, né? Tô me repetindo, a finalidade, vou trabalhar o público-alvo, onde é que ele circula, né? Como é que é a sua estrutura e tudo mais. E vou fazer também, tirar desse texto também palavras, frases e tudo mais, que eu possa decompor, explorar e trabalhar as habilidades de alfabetização. O jeito ideal para você fazer isso, professora, é desenvolvendo oficinas de leitura, sequências didáticas, onde você vá passando pelas etapas, né? Onde você alterna dentro daquele contexto as habilidades de letramento e de alfabetização, para alfabetizar sua criança num contexto de leitura, de competência de leitura e de escrita. Aqui, então, você tem uma sequência didática completa que passa pelos eixos. Aqui você vai também passar pelo da oralidade, se você quiser uma bem completa. Então, prepare sequências didáticas que trabalhem com textos e procure passar por esses eixos. O eixo da análise linguística e semiótica, que vai ajudar a alfabetizar, e os eixos de leitura e de escrita, que vão desenvolver as competências de leitura, né, de entender, entender não só localizar informações no texto, entender o assunto, mas também a finalidade, onde ele circula, o público-alvo e tudo mais, e entender também como é que se escreve aquele texto de uma forma que atenda à necessidade daquela situação de escrita, porque o aluno não tem que escrever só para o professor apreciar, ele tem que escrever para resolver um problema, escrever para que outros leitores também o leiam. Eu espero que você tenha entendido. Aqui no canal tem sugestão de sequência didática, de oficina de leitura, então é só você ficar coladinho aqui em mim para poder desenvolver também as suas sequências didáticas, o seu planejamento e alfabetizar a sua criança letrando. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você curta, comente, compartilhe, se inscreva. Um grande beijo e até a próxima!